Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Renato Baggio aqui, numa nova edição do Inglês que Cai na Prova, para contar para você o que cai na prova. Sim, eu sei o que cai na prova e estou aqui para compartilhar com você. E você sabe que é importante essa regularidade, você acompanhar os programas semanalmente, é muito pouco tempo, 15 minutos por semana, para você ter uma dica top, né? Usando o termo, uma dica top para sua prova, agregando vocabulário, conhecimento gramatical. Olha, vale a pena. Então, me acompanha aqui. Hoje eu trouxe uma questão da famosa Fundação Carlos Chagas, que na verdade tem uma questãozinha que trabalha com o português. Às vezes isso acontece. A banca traz um texto em inglês, ela traz uma questão que pede para você, por exemplo, hoje a gente vai ver uma questão de aspecto léxico, ela quer a tradução de uma palavra no texto. Que, lembrando, é sempre uma tradução com base no contexto em que a palavra foi usada, já que no inglês uma mesma palavra tem vários significados e realmente vai depender do contexto em que ela é usada. Então vem comigo, olha só. A gente tem aqui o texto da Fundação que diz Subways. Opa! Lembrando que Subways são os metrôs, mas é só a palavra utilizada se você estiver falando do quê? Se você estiver falando da América, né? Por quê? Porque a palavra subway, ela tem sinônimos em países diferentes. Na Inglaterra, ela é chamada de underground, né? Ó, que lá na Nova Zelândia é a própria palavra metro. Então você veja, 3 palavras para designar a mesma coisa em lugares diferentes, beleza? Bom, aqui a gente vai falar então de metrôs mesmo. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele diz: Posted on Friday, March 27, 2009 by J.D. Reid. Então está aqui dizendo que esse texto foi postado por essa pessoa naquela data e aqui a gente começa o texto propriamente dito. É claro que é só um trecho dessa prova aqui. Vamos lá? Ele diz: To give some sense of the pace of public works construction in China, the city of Guangzhou is planning to open 83 miles of new subway lines by the end of next year. Meanwhile, New York, a city of about the same size, has been playing around with the 1.7-mile Second Avenue line for decades now. China also builds subways rather cheaply, 100 million per mile versus 2.4 billion per mile in the Big Apple. Not surprisingly, projects there are more aggressive in all respects. There are 60 tunnel boring machines operating in Guangzhou, while only one is slated for the Second Avenue project. Cara, o troço é assustador e aí você entende por que as coisas na China são de proporções assustadoras. Dá uma olhadinha no texto, que além de tudo, é muito curioso isso que eles dizem. Com vocabulário para nós, e aqui tem uma coisa muito nova para você. Provavelmente você conhece a palavra boring. Olha o que os textos trazem. Não podia esperar menos da Fundação Carlos Chagas. Boring a gente sabe que vem é o adjetivo chato, que vem da palavra bore, que é chatear, né? Perturbar, mas aqui foi usado num outro sentido. E você vai ter que descobrir qual é o sentido da palavra boring aqui pelo contexto. Vamos dar uma olhada? Olha só. Mas se você já tiver a tua mente aberta para isso, já é meio caminho andado. Se você tiver a mente aberta para quê? Para aquilo que eu sempre falo, que uma palavra pode ter vários significados, o teu inglês cresce exponencialmente. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Ele fala assim, deixa eu pegar um marcador mais escuro. Para dar um pouco de sentido, de senso, enfim, percepção do ritmo das construções de trabalho público na China, ou seja, pace é ritmo, velocidade. Na verdade, pace é a palavra ritmo mesmo, tá? Então, para te dar uma ideia do ritmo que as coisas acontecem na construção civil na China, a cidade de Guangzhou está planejando abrir 83 milhas de novas linhas de metrô até o final do ano que vem. Claro, levando em consideração a data do texto, né? Enquanto isso, Nova York, uma cidade de mais ou menos o mesmo tamanho, vem playing around, né? Ele usa o termo aqui brincando, no sentido, né, de, enfim, se debatendo, enfim, lidando com isso, tá? Mas não que eles não levem a sério a coisa lá, tá? Mas ela vem lidando com uma linha da segunda avenida de 1,7 milhas por décadas agora. Então o que ele está dizendo? Que na China, em Guangzhou, eles pretendem abrir 83 milhas de novas linhas num ano, enquanto Nova York lida com a mesma linha há décadas agora e que é de 1,3 milhas. A China também constrói metrôs relativamente baratos, né, de maneira mais barata, né,
Olha só, 100 milhões de dólares para cada milha contra 2,4 bilhões de dólares por milha lá em Nova York. Big Apple é o termo usado para se referir a Nova York e a fundação está exigindo que você saiba disso também. Então olha como é que é o texto, cara. E ele está em Big Apple em letra maiúscula porque é uma outra maneira a qual os nova-iorquinos se referem à sua cidade. Eles chamam de a grande maçã, da Big Apple. Cara, bem exigente essa banca, né? Aí ele diz assim, ó, não nos surpreende que os projetos lá sejam mais agressivos em todos os aspectos. Lá onde ele vai te cobrar isso? Lá onde? Vamos descrever já porque a gente ganha tempo? Lá na China, né? Então, não nos surpreende que eles sejam mais agressivos. Claro, os caras querem construir 83 milhas de novas linhas num ano. Ele fala assim, ó, 2 pontos, ele vai citar por quê. Ó, existem 60 túneis de máquinas de perfuração. Boring são máquinas perfuradoras. E aqui eu sigo o nosso velho macete da garota bonita. Aqui eu tô falando de máquina. O que vem na frente indica que tipo de máquina é. Logo, a palavra boring continua sendo um adjetivo, como a gente já conhecia. Agora a minha caneta resolveu falhar, né? Ela não vai nos impedir, né? E ó, então o que acontece? Só que aqui é a palavra perfuradora. Claro, ele está falando de túnel. Você tinha que deduzir isso a partir desse vocabulário. Mas veja o nível de exigência que uma banca traz para você, porque o examinador poderia trocar essa palavra, mas ele deixa como no texto autêntico. E aí você tem ali, ó, que tem 60 túneis, né, na China, porque ele falou lá a gente viu que é na China, né, a gente até escreveu aqui embaixo. Então agora deixa eu apagar a parte aqui que não nos atrapalha. Beleza, esse lá é na China. A minha caneta tá toda me sacaneando hoje, vocês estão vendo? Ó, Caramba, né, cara? Tem umas coisas que... Vamos com muita calma nessa hora. Tá bom. E aí ele fala assim, ó. 60 túneis de máquinas perfuradoras operando em Guangzhou, enquanto somente uma está slated. O que você acha que é slated? Está slated para o projeto da Segunda Avenida. Somente uma está slated, ou seja, está programada para o projeto da Segunda Avenida, está preparada. Os caras têm 60 contra uma lá em Nova York. Aí você entende as proporções. E aqui a gente tem o quê? As 2 questõezinhas hoje. Eu trouxe 2, surpresa! Olha só que bacana, 2 questões para um vídeo só, mas que cobram justamente as 2 palavrinhas destacadas no texto. Eu não poderia deixar de lado. A grande sacada desse vídeo, na verdade, não é nem tanto as questões, mas é essa percepção sua que a gente está desenvolvendo nos nossos vídeos, de entender que uma mesma palavra pode ter traduções absurdamente diferentes, dependendo do contexto. Vem comigo, olha lá. The correct, olha só o que a fundação fez. Enunciado em inglês, questão em português. Pode? Pode. Então, olha lá. A tradução correta para pace, como ela é usada no primeiro parágrafo do texto é... Bom, aqui eu não vou nem perder tempo, porque eu traduzi para você na leitura do texto. É a palavra ritmo mesmo. E numa questão como essa, se você não soubesse, você vai jogando todas as possíveis traduções no texto e vê aquela que faz mais sentido no contexto do texto. Então, é uma maneira um pouco mais chatinha, né? Mas você acaba tendo uma saída honrosa para acertar uma questão como essa. Lá na 22, ele diz assim, eu deixei a numeração original da prova, tá? 21 e 22. A palavra sublinhada there, no segundo parágrafo, se refere a quê? Bom, a gente também acabou cantando esta pedra, né? Quando a gente viu aqui, ó, vamos voltar, que there significava China, né? E vale lembrar aqui o seguinte, olha só, quem já sabe que New York tem outro nome, é Big Apple, já eliminava 2, né? Porque eu não posso ter 2 respostas corretas numa prova, certo? Então realmente a correta no texto é a letra B também, China, certo? Bem bacana. E hoje batemos o nosso recorde, um tempinho um pouco mais curto, mas com essa super sacada, super forte. Quantas pessoas você conhece que sabiam que boring também vem do verbo bore, que é, vamos escrever aqui, ó, do verbo bore, se a minha caneta permitir, que além de tudo é um verbo isso aqui, que é o verbo perfurar. Olha aí, ó, quantas pessoas. É por isso que eu digo, assina aqui, assina o canal, sugira para as pessoas que você gosta. É muito conhecimento agregado aqui, num vídeo que hoje, ó, 10 minutos, nem isso, na sua semana. Então fique conosco, nos acompanhe e faça seus pedidos e as suas sugestões. Estou aqui para servi-los e para te dizer o que cai na prova. Que a gente sabe o que cai na prova e como cai na prova. Deixa comigo, vem comigo, vai valer a pena. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.